pessoal, tudo bem? E aí, como é que vocês foram na prova, no simulado, no nosso primeiro simulado aí? Espero que vocês tenham conseguido fazer bem as questões, tenham tirado uma boa nota. Todas as questões que foram selecionadas para vocês são de provas anteriores da SpaceX. Então, assim, preferi fazer dessa maneira que acho que fica melhor para vocês analisarem como que está o rendimento de vocês, né? Tive cuidado ainda de não colocar questões de matéria que nós ainda não discutimos, né? Apesar de que vocês já têm conhecimento, né, de muitas dessas matérias, mas optei por não colocar. Então, ficou só mesmo dentro da matéria que nós já havíamos visto, né? Então, hoje eu vou fazer comentário sobre as questões aqui para que vocês possam analisar aí como que vocês fizeram, né? Como que foi cada um de vocês neste simulado. Vamos lá? Questão de número 1. Considere as seguintes descrições de um composto orgânico. Primeiro, o composto apresenta 7 átomos de carbono em sua cadeia carbônica, classificada como aberta, ramificada e insaturada. Segundo, a estrutura da cadeia carbônica apresenta apenas um carbono com hibridização tipo sp, apenas 2 com hibridização sp2 e os demais carbonos com hibridização sp3. 3. O composto é um álcool terciário, considerando as características descritas acima e a nomenclatura de compostos orgânicos regulada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada e o PAC, uma possível nomenclatura para o composto que atenda essa descrição é. Então, essa questão, o que ela exige do candidato? Ela quer que vocês tenham a possibilidade, né, consigam relacionar nomenclatura com estrutura. Então, ele te deu informações sobre a cadeia carbônica. E a gente vai montar essa cadeia, né? Seria o primeiro passo na resolução da prova. E então, com essas informações que foram dadas aí, e a partir disso, escolher qual que é a opção que melhor representa a nomenclatura desse composto. Então, nós temos aí na letra A, 2,2 de metil pente 3 in 1-ol. Letra B, 3 metil hexa 2 en 2-ol. Letra C, 2 metil hexa 3,4 de en 2-ol. Letra D, 3 metil hexa 2,4 de en 1-ol. E letra E, 3 metil pente 1,4 de en 3-ol. Então, olha só. Ele fala para mim, lá na primeira afirmação, que o composto apresenta 7 átomos de carbono. Então, se ele tem 7 átomos de carbono e tem a ramificação metil, ele vai ter que ter o quê? Esse metil 2 vezes aí, pelo menos, não vai? Se o nome dele tiver o pente, né, que indica a quantidade de 5 carbonos, então eu tenho que ter pelo menos 2 metil para dar 7. Se eu verificar a letra E, eu tenho 3 metil, então eu tenho um metil só. Olha o prefixo da minha ramificação metil, tá ligado no carbono de número 3. E a minha cadeia principal com 5 carbonos, ela já não pode, ela não atende a primeira afirmativa lá, que tem 7 carbonos, ó, já eliminei uma, então só tenho 4 agora, já me facilita um pouquinho. Seguindo, a cadeia é classificada como aberta, então é uma cadeia que tem as nossas
estruturas, né, é, os nossos, as nossas extremidades livres, ela é ramificada. Então, se ela é ramificada, tem aí, vai ter um metil, um etil, né, nessa cadeia representando aí, e ela é insaturada. Então, se ela é insaturada, ela tem também o nosso a presença da ligação dupla, ou tripla aí, certo? Então, ó, a gente tem isso em todas as opções. Segunda afirmativa. A estrutura da cadeia carbônica apresenta um carbono com hibridização do tipo sp. O que é essa hibridização sp? A hibridização sp, a gente tem uma ligação tripla ou duas duplas, certo? Dois carbonos com hibridização sp2. O que é mesmo a hibridização sp2? Eu tenho uma tripla. E os demais sp3, que são as ligações simples, certo? Então tá. Terceira, o composto é um álcool terciário. Então, gente, se ele é um álcool terciário, o que vai acontecer? Eu nunca vou poder ter esse álcool na posição 1. E o que indica a presença do álcool? Né? Terminação OL. Então, já eliminei mais duas. Já tinha eliminado a E, né? Pela quantidade de carbono. Agora eu elimino a D e a A. Então, olha como que as minhas chances de acertar essa questão já aumentaram. Eu só tenho duas agora, então eu tenho 50% de chance de levar a questão. E não exige tanto de vocês, tá vendo? Vocês precisavam de saber a quantidade de carbono, nomenclatura, a identificação de cadeias carbônicas e a classificação do álcool terciário, né? Se ele é terciário, ele vai poder estar na posição 1. Então, agora vamos ver aí a sequência da nossa questão. Então, gente, vamos colocar os carbonos, né? Eu vou colocar aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, porque eu tenho uma ramificação na minha cadeia. Então, a minha cadeia principal tem 6 carbonos. Ainda mantenho as opções B e C, certo? Aí eu vou ter uma ramificação metil, né? Se eu tenho a cadeia principal composta de 6 carbonos, ela tem que ter 7. Então, eu já sei que eu vou ter uma ramificação metil. E como ele falou pra gente, na segunda afirmativa, que ele tem 2 carbonos de hibridização sp2, eu vou ter a presença de duas duplas na minha cadeia. Então, já tem a minha resposta. A minha resposta é a alternativa C. 2-metil hexa 3,4 dieno 2-ol. Né? Porque na letra B eu só tenho uma dupla ligação. Certo? Então, resposta da nossa questão, letra C. Exercício 2. O composto denominado comercialmente por aspartame é comumente utilizado como adoçante na sua versão enantiomérica, denominada SS-aspartame. A nomenclatura oficial do aspartame é especificada pela União Internacional de Química Pura e Aplicada, e o PAC é ácido 3-amino 4-1-benzil 2-metoxi 2-oxetilamino 4-oxobutanoico. E sua estrutura química de função mista pode ser vista abaixo. A fórmula molecular e as funções orgânicas que podem ser conhecidas na estrutura do aspartame são. Então, tá aí a representação, né, da figura do aspartame. E a gente tem as opções. Letra A, C14, H16N2O4.
Aí fala que a gente tem ácido carboxílico, amida e éter. Na letra B, C12H12N3O5, amina, álcool, cetona e éster. Letra C, C14H18N2O5, amina, ácido carboxílico, amida e éster. Letra D, C13H18N2O4, amida, ácido carboxílico, aldeído e éter. E letra E, C14H16N0O5, nitrocomposto, aldeído, amida e cetona. Então, essa nossa questão, ela exige da gente o quê? A identificação das funções orgânicas. Então, vocês, né, já sabem, né, quando a gente olha para um composto, que tipo de funções nós temos. Talvez, a gente fazendo essa identificação, a gente já consiga achar a nossa resposta. Ó, vamos começar aqui na nossa estrutura. Aqui, na nossa extremidade esquerda, eu tenho O dupla, né, um carbono, que vocês sabem, e o OH. Isso aí indica um ácido carboxílico, certo? Então, ó, já eliminei a letra B e a letra E. Vendo? Já tem 3 opções aí, aumentando a minha chance de acerto na questão. Depois, dando sequência, da extremidade esquerda, eu tenho um NH2 aqui embaixo, certo? NH2 ligada a carbono é a função amina. Então, ácido carboxílico e amina. Já tirei a letra A também. Olha, novamente, 50% de acerto na minha questão, porque eu tô entre a letra C e a letra D. Agora, seguindo, né, da esquerda para a direita na nossa estrutura aí, eu tenho dupla O, né, C dupla O, NH. C dupla O, NH é a função amida. Então, eu tenho ácido carboxílico, amina, amida. Já tem a minha resposta, não tem? É a letra C. E só pra gente fechar, olha lá, eu tenho, né, chegando lá na extremidade direita, na parte de baixo da nossa representação, C dupla O, O, CH3. Isso indica a função éster. Éter é só o carbono entre o oxigênio entre carbono, só que aqui a gente tem a ligação dupla com o oxigênio e o carbono. Então é a função éster. Então nem precisei de contar, né, de achar a minha fórmula molecular, tá? A gente já achou a resposta só pela identificação das funções orgânicas. Nossa resposta da questão 2 seria a letra C. Questão 3. O composto representado pela fórmula estrutural abaixo pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e apresenta alguns substituintes orgânicos que compreendem uma ramificação como parte de uma cadeia principal. Mas ao serem mostradas isoladamente como estruturas que apresentam valência livre, são denominados radicais. O nome dos substituintes orgânicos ligados respectivamente aos carbonos de número 5, 4, 5 e 8 da cadeia principal são. Então, olha a nossa estrutura. Lembrando, regrinha de nomenclatura. Aqui, na nossa extremidade direita, a gente não tem C dupla O, OH, que fala lá no enunciado da nossa questão que é uma função de ácido carboxílico. Então, este carbono que faz essa duplicação com oxigênio é o de número 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, essa ramificação que está no 4 é essa que parece um Y.
A que está no 5 é o nosso anel benzênico e a que está no 8 é um risquinho para cima e o outro para o lado. Então, são essas três que a gente vai identificar e nomear, certo? Então, olha só. As opções. Letra A, etil, na sequência, né? 4, 5 e 8. Toluil e N-propil. Letra B, butil, benzil e isobutil. Letra C, metil, benzil e propil. Letra D, isopropil, fenil e etil. E letra E, butil, etil e isopropil. Então, olha só. Na primeira ramificação, a que está no carbono de número 4, a gente tem 3 carbonos, né? Aqui lembra o Y aí. O do meio, ali do centro, e o das duas extremidades. Certo? Então, o meu primeiro radical, a minha primeira nomeação, porque tem que ser respectivamente nessa sequência, tem que ter o prop e a terminação il, que é característica de ramificação. Já não achei a resposta? Aí vocês vão falar assim, mas está escrito ali isopropil. O isopropil, né, quando a gente tem um carbono no meio e os outros dois em volta, é um tipo de ramificação com 3 carbonos, né? Só para a gente conferir. O anel benzênico, quando ele funciona como ramificação, ele recebe o nome de fenil. E olha a ramificação que está no carbono de número 8. Ele não tem 2 carbonos, né? Então eu falei, é um tracinho para cima e outro para o lado. 2 carbonos. Quando a gente tem 2 carbonos, o prefixo que indica 2 é o et, não é? Então, etil. A minha resposta aí. Letra D, isopropil, fenil e etil. Uma dica, gente. Sempre que vocês tiverem essa disposição que lembra o Y, tá? Os 3 carbonos aí nessa disposição, é o isopropil que a gente vai classificar aí, tá? Número 4. O aspartame é o adoçante artificial usado para adoçar bebidas e alimentos. Abaixo está representada sua fórmula estrutural. Sobre essa estrutura são feitas as seguintes afirmações. 1. As funções orgânicas existentes na molécula dessa substância são características apenas de éter, amina, amida, ácido carboxílico e aldeído. 2. A fórmula molecular do aspartame é C13H15N2O5. A função amina presente na molécula do aspartame é classificada como primária, porque só tem um hidrogênio substituído. 4. A molécula do aspartame possui 7 carbonos com hibridização sp3 e 4 com hibridização sp2. 5. O aspartame possui 6 ligações pi na sua estrutura. Aí tá aqui, ó, a molécula do aspartame ficou aqui do lado, ó. Das afirmações feitas estão corretas? Então vamos ver, né? A primeira, as funções existentes. Falou que a gente tem éter. A gente não tem éter nessa função, né? Olha aqui em cima, aqui, ó, a gente tem C dupla O e um tracinho. Ali tem mais um carbono. Isso identifica éster e não éter. Então, a nossa afirmativa de número 1 está errada, está falsa. Então, a letra A já não pode ser, tá vendo? Letra B, apenas A2 e A3. Vamos ver. A afirmativa de número 2. A fórmula molecular do aspartame é C13H15N2O5.
Ó, anel benzênico, 6 carbonos. Aí saindo do anel, eu tenho um aqui em cima, depois 2, então já tenho 8, certo? 8. O lá de cima ligado no O, 9. Depois do NH ali, a gente tem um C que faz dupla ligação, 10. No NH2, 11. Depois, 12. Aí aqui eu tenho o nosso, um que faz dupla aqui, né? Com o O e o OH. 13, deu 13? Tá faltando algum? Vamos voltar? Olha só. Anel benzênico 6. Saiu do anel, eu tenho 1. 7. Mais 1 que vai ligar no N, 8. Aí lá em cima, que faz dupla com O, 9. E o lá de cima, depois do O, 10. Depois do N, 11. No NH2, 12. Depois, 13. E o que faz dupla com O é com OH, 14. Tá errado a 2. Então, não pode ser também a letra D. Afirmativa 3. A função amina presente na molécula do aspartame é classificada como primária, porque só tem um hidrogênio substituído. NH2, a gente sabe que a amina vem da amônia, NH3. Então, se tinha 3 hidrogênios e agora tem 2, substitui um só, então realmente ela é primária. A 3 está correta. Afirmativa 4. A molécula de aspartame possui 7 carbonos de hibridização sp3 e 4 de hibridização sp2. Então, vamos ver. sp3 é que faz ligação simples. Ó, que faz ligação simples aqui, ó, vai ser esse aqui que sai logo depois aqui para a parte superior do anel, né? Ah, não, mas ele liga aqui, tá? Ele faz simples 1, o lá de cima do O, 2, esse aqui do N, 3, ó, esse que sai do anel, 1, o logo depois dele, 2, esse que faz com NH2, 3, esse em seguida dele, 4, e o que sai lá do O5. Então, tenho 5 carbonos que faz hibridização sp3 e não 7. Então, ela tá errada. E a afirmativa de número 5. Então, não pode ser a letra B, né? Ó, vamos ver a letra C. Fala que as 3, a gente já viu que tá correta. E a 5, vamos ver a 5. O aspartame possui 6 ligações pi na sua estrutura. Ó, no anel eu tenho 1, 2, 3. Lá com oxigênio, 4. Com outro oxigênio, 5. E com outro aqui na parte de baixo, 6. Tá aí as duas afirmativas corretas, a número 3 e a número 4, né? Resposta da nossa questão, letra C, apenas apenas 3 e 5 estão corretas. Número 5. A aspirina foi um dos primeiros medicamentos sintéticos desenvolvidos e ainda é um dos fármacos mais consumidos no mundo. Contém como princípio ativo o ácido acetil salicílico, AS, um analgésico de fórmula estrutural plana simplificada mostrada abaixo. Considerando a fórmula estrutural plana simplificada do AS, a alternativa que apresenta corretamente a fórmula molecular do composto e os grupos funcionais presentes na estrutura tá aqui a fórmula do AS.
Então, ele quer fórmula molecular e grupos funcionais, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos partir para a identificação dos nossos grupos funcionais. Aqui na parte de cima, esse C-OH, isso é um ácido carboxílico, certo? Aí, logo depois do anel benzênico, eu tenho O, C-O ligado a um CH3. Isso é éster. Então, a letra A já não pode. Ela fala para mim que eu tenho amina e ácido carboxílico. Letra B. O que eu tenho na letra B? Éster e ácido carboxílico. Ó. Letra C. Ácido carboxílico e éter. A gente tem éster, não pode. Letra D. Éster e álcool. Eu não tenho álcool, né? Letra E. Éster e ácido carboxílico. Ó. Então, eu tenho duas opções. Tá vendo, gente? 50% de novo de chance de acertar a questão. Fiquei entre duas, que já mostrou pra gente as funções, os grupos funcionais que nós temos aqui, que é o éster e o ácido carboxílico. Só a fórmula molecular que é diferente. Então, vamos ver. Anel benzênico, eu sei que tem 6 carbonos. Aí, subiu aqui, tem mais um, 7, que faz a dupla com o oxigênio e depois liga no OH. 7. Aí, depois do anel, saiu um O, aí tem um C, que faz dupla com O. 8. E o CH3. Então, eu tenho 9 carbonos. 8 hidrogênio e 4 oxigênios. A resposta correta, então, da nossa questão é a letra E. C9H8O4. E os grupos funcionais são do éster e do ácido carboxílico. Questão 6. O besouro barbeiro, possui uma arma química extremamente poderosa. Quando necessário, ele gera uma reação química em seu abdômen, liberando uma substância denominada de p-benzoquinona, ou 1,4 benzoquinona, na forma de um líquido quente e irritante, com a emissão de um ruído semelhante a uma pequena explosão, dando origem ao seu nome peculiar. Acerca dessa substância química são feitas as seguintes afirmativas. 1. O nome oficial, segundo a União Internacional de Química Pura e Aplicada e o PAC, da p-benzoquinona é ciclo 2,5-dien 1,4-diona. 2. Sua fórmula molecular é C6H4O2. 3. Ela pertence à função fenol. Então, tá aí a estrutura, a fórmula estrutural da para-benzoquinona. Então, olha só, gente. Primeira coisa que a gente vai analisar. Fórmula estrutural dela. Ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. 6 carbonos. 1, 2, 3, 4 hidrogênios. E 2 oxigênios. Então, a afirmativa 2 está correta. A 3, ela pertence à função fenol? Fenol não tem que ter o anel benzênico? Aqui a gente tem o anel benzênico? Não. Eu tenho 6 átomos de carbono, mas eu não tenho a ressonância, eu não tenho a alternância da dupla ligação. Então, a 3 está errada. Aí, vamos ver a 1, né? Que fala pra gente da nomenclatura oficial. Então, é um ciclo formado por 6 carbonos, ciclo hexano. Hexa, né? Esse A aí é só para ligar no D ali, para não ficar duas consoantes. 2,5 dien. Então, a dupla 1, 2, 3, 4, 5. Tá?
Então, de duas duplas na posição 2 e 5. Tá. 1,4 diona. Dupla carbono fazendo dupla com oxigênio é cetona. Eu tenho duas dionas. Nomenclatura correta. Então, as afirmativas feitas corretas apenas são a 1, a gente viu que está certa. A 2 também. A 3 nós vimos que está errada. Então, resposta correta é a letra D. 1 e 2 estão corretas. A letra E fala da 2 e da 3. A 3 a gente viu que está errada. Então, resposta da nossa questão, letra D. Número 7. O grupo hidroxila pode estar ligado em qualquer carbono, como se pode observar na seguinte fórmula. Então, a gente tem a fórmula CH3, CHOH, C dupla OH. E CH3, CH2, COH dupla O. Então, tá aí. Entre elas, constata-se isomeria. Então, isomeria, o que a gente precisa? Compostos com a mesma fórmula molecular, certo? Então, esse daqui, a gente tem 3 carbonos em cada um. Aí, eu vou ter 3, 4, 5, 6 hidrogênios e 2 oxigênios. Certinho? Todos os dois têm a mesma coisa. Então, nós vamos ver os tipos de isomeria. Letra A, de cadeia, que a gente tem 2 cadeias abertas, né? Normais, elas não têm ramificação, tá vendo? Os carbonos estão todos na cadeia principal. Insaturadas também não, porque não tem dupla ligação entre carbono, então são saturadas. Então, não pode ser isomeria de cadeia. Posição. Eles vão falar assim, mas tem a posição do OH, que mudou. Realmente tem. Mas, além disso, nós temos também funções diferentes, não temos? Na primeira, a gente tem essa hidroxila ligada a esse CH, um álcool. E esse C dupla OH, um aldeído. E já na segunda, eu tenho C dupla OH, um ácido carboxílico. Então, o que eu tenho aqui? Uma isomeria de função ou funcional, certo? Letra D, compensação ou metameria. Essa daqui, gente, seria só mesmo a tautomeria. A gente sabe que é a mudança de posição do heteroátomo, né? No caso aqui, o oxigênio nem funciona como heteroátomo, ele está na extremidade da cadeia, né? E a letra E, tautomeria. Tautomeria, a gente sabe que tem que ter um equilíbrio, né? Entre um aldeído e um enol, ou entre uma cetona e um enol. Não ocorre aqui, né? Então, a gente fica com a letra C, uma isomeria de função ou funcional. Tranquilinha essa, né? 8. O cloro confere seu efeito inseticida ao 1,1 tricloro 2,2 bi para clorofeniletano, DDT. Também chamado de diclorofenil tricloroetano e isómeros. Ao tornarmos esta substância monoclorada, substituindo o cloro por hidrogênio, o número de isômeros, variando apenas a posição do cloro, passa a ser... Então, olha só, seria bom se vocês tivessem desenhado a estrutura, que aí não ficaria dúvida. Se eu tenho etano, eu vou ter 2 carbonos, certo? Aí, o que eu tenho? Difenil. Então, eu tenho 2 fenil, né? 2 anéis benzênicos, que podem estar ligados todos em um carbono só, por exemplo. Então, vamos pegar esses 2 carbonos, vamos ligar os 2 anéis benzênicos no carbono da extremidade direita.
Aí, ele quer tornar a nossa substância monoclorada, ou seja, só com um cloro. E vai substituir os outros por hidrogênio. Então, quais seriam as posições? Ó, eu posso colocar um cloro nesse carbono da extremidade direita, que já tem os dois anéis, seria 1. Posso substituir no carbono da esquerda, né? Então, 2. E posso substituir nos anéis benzênicos, ó. Que aí eu tenho 1, 2, 3. Então, né? Aí vai ter que ser só uma, porque de cada lado vai dar uma só. Então, vai dar 5, certo? Então, ó, 3 em cada posição no anel, uma no carbono que está ligado aos dois anéis, 4, e uma no outro carbono, que só tem os hidrogênios, 5. Então, a nossa resposta ficaria a letra C, 5 isômeros aí. Número 9. Um aluno, durante uma aula de química orgânica, apresentou um relatório que indicava associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desse composto e da isomeria correspondente. 1. Os compostos but1-ol e but2-ol apresentam entre si isomeria de posição. 2. Os compostos PET2-eno e 2-metil-but2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia. 3. Os compostos propanol e propanona apresentam entre si isomeria de compensação. 4. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função. Das afirmativas feitas pelo aluno, a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria correspondente são apenas. Então, olha só. A primeira, ele fala que os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição, certo, né? Os dois são a função álcool, só mudou a posição. O OH estava no 1 e foi para o 2, certinho. Segundo, pente-2-eno e 2-metil-but2-eno apresentam isomeria de cadeia. Sim, uma cadeia normal e a outra é ramificada, beleza? 3. Os compostos propanol e propanona apresentam entre si isomeria de função. Propanol e propanona. É a diferença do nosso heteroátomo, né? Então, é compensação, não é de função. 4. Os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de posição. Não, os dois são de função, né? Desculpa. Os dois são éster, então não tem isomeria de função, tá errado. Então, a gente só tem como correta a 1 e a 2. Ó a resposta aí, letra A, 1 e 2. Certo? Questão 10.
As essências de frutas usadas como aromatizantes, como por exemplo abacaxi, hexanoato de etila, morango, butanoato de etila, laranja, etanoato de octila, uva, heptanoato de etila e pera, etanoato de isopentila, são ésteres. Produtos da relação entre um álcool e um ácido carboxílico com perda de água. Sobre os álcoois e ácidos originários das essências acima, podemos afirmar que possuem respectivamente. Então tá aí, ó. A, B, C, D e E. Então, olha só. Aqui, o que a gente tem que ter como conhecimento básico? Aqui já entra a parte das reações orgânicas, né? Então, o que ele falou pra gente? Se é uma reação entre um álcool e um ácido carboxílico, a gente fala que é uma reação de esterificação. Então, eu coloco um ácido carboxílico para reagir com um álcool, surge um éster e água. Aí, esse éster mais uma molécula de álcool, ele consegue fazer o processo inverso, produzir pra gente de novo o ácido e o álcool, tá? Só que se a gente colocar esse éster para poder reagir com a água, aí a gente já tem a hidrólise, que é a quebra pela água. Tá ok? Então, olha só. Se a gente pegar as nossas moléculas aí, né, de abacaxi, por exemplo, ele tem o hexanoato de etila. Então, a gente tem uma cadeia com 6, né, átomos de carbono e 2. Então, ele quer saber a quantidade de álcool. Então, a letra C, ela tinha que ser 2 aqui no lugar do 6 e 6 no lugar do 3, tá? O ácido ficaria nessa parte com mais carbonos aí. Então, não pode, já eliminei. Se eu pegar agora a de morango, eu fiquei com o meu álcool com 2 carbonos e 4 ácidos, o contrário, então também não pode, já eliminei. Agora, a laranja, eu tenho 8 álcoois e 2 ácidos. A resposta certa é a letra A. Certo? Só pra gente terminar, ó, a de uva ficaria com 2 álcoois e 7 carbonos. Só que aí tá 3, tá vendo? Aí tá errado. E a de pera ficaria com 5 álcoois e ele tá 2. Então, a única que fez a relação certinho foi de laranja. 8 álcoois e 2 ácidos. Número 11. Os flavorizantes são compostos químicos aromatizantes muito utilizados na indústria alimentícia. O éter butanoato de etila, essência de morango, pode ser obtido na reação representada pela equação abaixo. Então, aí, tá vendo? Tem um ácido carboxílico, C-OH, reagindo com um álcool. A fórmula estrutural do ácido necessário para produzir 14,5 gramas desse éster, supondo a esterificação completa, são. Então, ó, ele deu pra gente as fórmulas, né? Aqui presentes, letra D e letra E. Então, olha só. O que a gente tem aqui? Ele quer saber a fórmula estrutural.
Então, eu tenho 4 carbonos. 4 carbonos no meu ácido e 2 no meu álcool, certo? Então, o meu éster vai ter que ter 6 carbonos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Letra A tem, não tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, a B já tem 7, tá fora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A C também tem. 1, 2, 3, 4, 5. Tá fora a D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, já eliminei 2. Beleza? Então, agora a gente tem 3 opções que a gente vai continuar. Então, ele quer saber o seguinte. A gente vai ter que saber a fórmula molecular do nosso ácido, tá ali, e do nosso éster, porque aí a gente determina a massa molar deles e a gente consegue saber a quantidade de gramas que tem que ter do ácido para produzir as 14,5 gramas do nosso éster. Então, ó, do nosso ácido, 1 carbono, 2, 3, 4. 4 carbonos, hidrogênio 3, 5, 7, 8 e 2 Os, certo? Então, somando isso aí, a gente vai achar 88 gramas de ácido. E do éster, como a gente vai ter 6 carbonos, igual eu já falei, então eu vou ter 5, 7, 8, 6, 9, 11, 13, 12, né? 6 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. Então, isso aí dá uma massa molar de 116. Então, 88 gramas do nosso ácido está para 116 gramas do nosso éster. Aí eu quero saber quantas gramas do ácido serão necessárias para produzir 14,5 gramas. Faço uma regra de 3, né? Multiplicando cruzado, a nossa resposta será igual a 11 gramas do nosso ácido. Então, a nossa resposta ficou a letra A, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que é a letra A e não a letra C? Porque olha só, a letra A gente tem 4 carbonos, né? E a função éster, tá vendo? Que são o quê? Os 4 carbonos do nosso ácido carboxílico. Aí entrei no lugar do H, tá vendo? Entrei com o restante no lugar do H. Agora a letra C, o que foi feito? 2 carbonos e o grupo COH, por isso que não pode ser ela. Então, a resposta fica a letra A.
E a número 11. 11 foi essa, né, que a gente acabou de fazer. A 12. Então, olha só. Muitas sínteses orgânicas podem ser realizadas como uma sequência de reações químicas. Considere a sequência de reações químicas representadas a seguir, como a monocloração do alceno, primeira etapa, e a reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos, segunda etapa. Está aí representado. Para a obtenção de um haleto orgânico, na primeira etapa, é feita uma reação de halogenação, substituição de hidrogênios do composto orgânico por átomos de haletos, como o cloro, denominada de reação de cloração. Em seguida, na segunda etapa, é feito um processo conhecido como reação de alquilação de Friedel-Crepes, reação de haletos orgânicos com compostos aromáticos, ou simplesmente a ligação de grupos alquilos à estrutura de compostos orgânicos como anéis aromáticos. Certinho? Acerca das substâncias correspondentes, representadas genericamente pelas letras A e B, são feitas as seguintes afirmativas. 1. O nome aceito pela IUPAC da substância A é cloroetano. 2. O nome aceito pela IUPAC da substância B é o etilbenzeno. 3. Todos os carbonos da substância B apresentam hibridização sp. 4. A fórmula molecular da substância B é C8H10. E 5, o processo de alquilação representado pela equação da reação na segunda etapa pode ser classificado como uma reação de substituição. Assinale a alternativa que apresenta todas as afirmativas corretas dentre as listadas acima. Então, vamos às nossas alternativas. Olha, a gente tem lá a primeira informação, dizendo que a nossa substância A pode ser denominada como um cloroetano, né? Se é uma reação de cloração, né, o que vai acontecer? O cloro vai substituir ali um dos nossos hidrogênios. Então, certinho a questão de número, afirmativa, desculpa, de número 1, certo? Essa daí tá ok. 2. O nome aceito pelo IUPAC da substância B é etilbenzeno. Então, o que aconteceu? A gente tinha um anel, substituiu um dos hidrogênios pelo etil aí, pelo nosso radical aí, né? Também correto, né? Tá ok. 3. Todos os carbonos da substância B apresentam hibridização sp. A hibridização sp, o que ela fala pra gente mesmo? Quais são os tipos de ligações que o nosso carbono pode fazer na sp? Pode ser a duas triplas, né? Ou, desculpa, as duas duplas ou a tripla. Verdade, né? Então tá certo. E número 4, a fórmula molecular da substância B é C8H10. Ó, já tenho benzeno com 6. Os dois carbonos do etil dá 8. H10, certinho. E número 5, o processo de alquilação representado pela equação da reação na segunda etapa pode ser classificado como uma reação de substituição. Não, né, gente?
a nossa alquilação aí, ela não será classificada como uma reação de substituição. Essa daí tá errada, né? Então, a única afirmativa errada é a 5. Então, eu já sei que a letra B não pode ser a minha resposta, nem a letra C. Aí, na 1, falta a 4, que a gente viu que tá certa, e na E, falta a 3, que a gente viu que tá certa. Então, sobrando como resposta pra gente a letra D, que tem as afirmativas 1, 2, 3 e 4 como corretas, certo? Então, gente, espero aí que esses comentários das questões tenham ajudado vocês aí. Qualquer dúvida a respeito, tá? Vocês podem me chamar que a gente tenta esclarecer. No mais, muito obrigado pela atenção, bons estudos para vocês e até a nossa próxima